Saudações vidreiras, é o seguinte, lá no comecinho de carreira, uma das primeiras portas que eu instalei foi uma porta 4 folhas, deslizante, 2 fixas e 2 de correr no centro. Vidro incolor e alumínio preto. Aí a obra, a gente fez a primeira parte e a obra ficava fechada. Passou um tempinho, eu tive que ir lá medir a segunda etapa dessa obra. E aí quando eu fui entrando na obra, eu passei por essa porta que eu mesmo tinha montado. E aí um detalhe me chamou a atenção, na verdade me chamou a atenção de uma forma muito ruim, que foi a vedação. Então eu tinha vedado aquele perfil preto com silicone incolor, só que depois que o silicone curou e para ajudar a obra tinha uma poeira vermelha, aquela poeira aderiu ao silicone e eu confesso que eu não tinha caprichado nada naquela vedação. Então ficou horrível, fiquei muito envergonhado. A minha sorte é que a obra estava fechada, ninguém tinha visto aquilo ainda. E fui tentar amenizar aquele trabalho que tinha ficado horrível. Então tinha muito silicone, um silicone passado de uma forma muito desleixada, um perfil preto com uma vedação esbranquiçada e poeira vermelha. Aquilo estava horrível. Tentei arrumar, fiquei ali 1 hora trabalhando aproximadamente para tentar arrumar. Ficou bom? Não. Melhorou, mas não ficou bom. Depois disso eu comecei a caprichar mais na vedação e para isso eu comecei a adotar alguns critérios que a gente não adotava, que na verdade eu não aprendi a fazer aquilo com os caras que me ensinaram, com os caras mais antigos. O primeiro critério que eu passei a utilizar foi o do produto adequado para a instalação que você está fazendo. E o que é interessante é que depois de tanto tempo eu ainda vejo que ainda existe uma certa confusão no mercado. Por exemplo, para que serve PU, para que serve o silicone, para que serve o MS? Qual a diferença dos três? O que eu aplico quando eu vou fazer, por exemplo, um estrutural glazing? O que eu aplico quando eu vou fazer a colagem estrutural de um envidraçamento de sacadas? O que eu aplico quando eu vou fazer a instalação de um espelho? O que eu aplico quando eu vou fazer a vedação de uma cobertura? O que eu aplico quando eu vou fazer a fixação dos vidros na cobertura? Então existe essa questão. Então, o primeiro critério que a gente passou a adotar é entender mais sobre o produto que a gente vai utilizar para aquela aplicação. Segundo, pode parecer brincadeira, mas acertar o corte do bico do silicone faz toda a diferença. Terceiro, higienizar o substrato e o perfil e o vidro. O que você vai fazer a colagem precisa estar higienizado. Planejar o posicionamento, como que você vai aplicar, qual a melhor posição, sem interrupções, ou interromper a parada da passada o mínimo possível. E em alguns casos, a utilização da fita crepe para que você possa fazer um trabalho melhor acabado. E uma coisa interessante, eu fui muito zoado por isso. Eu fui muito criticado, porque para os montadores mais antigos, mais velhos, mais experientes, o aplicador ou o instalador, ele tinha que aplicar bonito, lindo e maravilhoso, sem o uso de fita. Quando eu comecei a utilizar a fita, eu comecei a ser muito zoado na empresa. Só que tem duas questões que depois, com o passar do tempo, eles começaram a perceber. Que se você passa o dedo, é muito provável que você borre. Por mais delicado, por mais... Aí depois tem a técnica de passar com sabonete. Alguns caras passavam, né, com saliva. Mas tem a técnica de passar com detergente. Legal. Mas é muito provável que borre. Se você não passa o dedo, não passa uma espátula, aquele adesivo ele fica colado superficialmente. E um adesivo colado superficialmente, ele pode te dar 2 problemas. O primeiro problema é o vazamento ou descolamento devido à pouca aderência em uma pequena parte do substrato ou até mesmo do vidro. E o último é o seguinte: tentar aplicar o silicone ou o selante da cor mais próxima ao perfil, ao vidro ou ao substrato. Para você ter ideia, a gente já chegou a passar 2 cores de silicone no mesmo vão. Então o cliente, para poder privilegiar a estética, falou: ó, piso preto, perfil preto, silicone preto, parede, teto branco, perfil branco, silicone branco. Então em o mesmo vão, na mesma porta, embaixo o perfil era preto e o silicone preto. Nas laterais, na parede, no teto, branco, perfil branco, silicone branco. Tudo isso para privilegiar a estética. Porque além de funcional, também a vedação precisa ser estética, tem que estar bonito. Por exemplo, na montagem do BT3 da Tecvidro que nós fizemos aqui no setor vidreiro, o alumínio era natural fosco.
Então eu utilizei o Obra Pro A101 da Alpatecno cinza. Já no box invisível, olha o nome, box invisível. O que eu utilizei para fazer a união dos vidros e fazer a vedação dos vidros e da alvenaria? Eu utilizei o Obra Pro Fix mais 1001 da Alpatecno. Por quê? Porque ele é incolor? Não, porque ele é cristal. Ele não é nem incolor, ele é cristal. Então, os silicones incolores que a gente utiliza hoje em dia, quando você aplica, ele é incolor, mas quando ele cura, ele fica aquele opaco, ele fica aquele leitoso. O 1001 não, o 1001 é cristal, então ele se assemelha muito ao vidro. Não é à toa que o pessoal tem utilizado muito esse produto, o 1001, para colagens do tipo UV, que fica aquela colagem bonita, clean, que parece que não tem nada ali. O Obra Pro Fix mais 1001, ele tem várias vantagens. Ele cola e veda nos vidros, em alumínio, azulejos, cerâmicas, louças sanitárias, concreto, pedra, granito, mármores, PVC, policarbonato, chapas, metais e diversos outros materiais que a gente encontra no nosso dia a dia. Ele também adere em superfícies úmidas. E por ele ser cura neutra, também pode ser aplicado em vidros laminados. Aquela porta, funcionalmente falando, ela estava certinha. Os perfis justinho, bem legal, estava funcionando, belezinha, deslizando, trancando. Então, funcionalmente falando, estava perfeita. E por mais que ela tivesse perfeita, funcionalmente falando, qualquer um que olhasse para aquela porta ia falar, que lixo, meu Deus, que é isso? Então, a gente tinha lá um dizer na empresa que a gente falava que existem os penduradores de vidro e existem os instaladores. E o instalador é o cara que pega e termina até o final, inclusive na vedação, que muitos, inclusive, trabalhavam comigo, e eu também antigamente achava que era uma coisa muito básica, mas depois percebi que não, que a vedação também é uma arte, o acabamento é uma arte. E reflita aí, será que nos seus envidraçamentos você tem caprichado ao máximo nos acabamentos? Pensa aí. Tamo junto? É nóis e forte abraço. Valeu!